Bom, não sei que o Fukuda queira já retomar a palavra, eu vou falar alguma coisa. Fukuda, você quer já? Não? Pode pegar a palavra, essa batata quente é sua, hein? Puxa vida. Bom, então vamos passar uma manteiguinha na batata aqui e ver como é que ela fica. Mas primeiramente, temos que lembrar que entre esses ratinhos na versão Fukuda, né, pelo menos um deles gosta de fazer programa na televisão e professar verdades, né, e apontar o dedo e falar firme. É engraçado. E são todos ratinhos, nenhum deles é diferente dos outros no aspecto de garantias de verdade, poder ou certeza. E por que outros ratinhos escutam aquele ratinho que gosta de falar as verdades, né? É simplesmente porque é fácil seguir aquele que diz que sabe algo. E aí entra o argumento forte de imagina só, então alguém que é diferente, que não é igual. É aí muito fácil construir essa estrutura de idolatria, de submissão, as pessoas se submeterem àquela coisa que parece realmente diferente, maior, mais forte, né? Isso está embebido na cultura, né? A busca pelas superioridades, né? Sitius altius fortius, aquela coisa que vem da tradição, da base da nossa cultura, né? Só para colocar uma ponderação sobre o aspecto aqui que nós estamos chamando de espiritual. É curioso porque por uma questão de raiz cultural há uma percepção separada do que seria espiritual e físico. E isso acabou gerando um gap, um meio, né, complicado, essa sensação de divisão. E isso é uma construção cultural que apareceu num determinado momento histórico. O que nós chamamos de Ocidente pré-platônico, não havia separação entre o espiritual e o físico. Era, né, assim, era uma coisa integrada, né? Quando você não conseguia tratar da alma sem o corpo, tratar do corpo sem a alma. Um corpo sem alma não é um corpo, é um cadáver. Quer dizer, o princípio de movimento, ânima. Então, mas tem um momento específico, né? Ali, né, o estabelecimento das bases da separação com Platão e depois todas as derivações disso com a estruturação de toda uma ordem de estabelecimento religioso que influencia até outras religiões com perspectivas que vêm da divisão, vêm da separação. E como a ciência e a tecnologia se tornaram base para todas as culturas praticamente do planeta, a despeito da origem de religiões gerais de certas regiões ser diferente, a interpretação fica parecida porque os paradigmas culturais e científicos se aproximaram. Então, a partir da necessidade de fazer análise, você analisar as coisas, dividir, desmontar para entender, você acaba tendo de entender que o princípio de movimento e a coisa que se movimenta são coisas separadas. E aí, espírito e corpo, alma e corpo ficam separados, inclusive para as culturas onde isso deveria ser uma coisa só. Então, não é uma coisa só da herança judaico-cristã, mas isso está influenciando os budistas, está influenciando os hinduístas, está influenciando os taoístas, todos os istas têm essa influência hoje porque todos nós usamos telefone celular, todos nós usamos roupas tecidas em máquinas, todos nós que temos acesso à cultura, né, usamos os frutos da ciência e temos que entender o básico da ciência. Tirando um ou outro tribo de aborígenes e nativos que ainda conseguem viver em isolamento, em parte
porque é muito comum você ir lá no meio da floresta amazônica e ver chinelo de dedo e camiseta de algodão, algo que não é feito a partir do material direto da natureza, é industrializado, né? Você vai ver isso lá nos aborígenes da Austrália, você vai ver isso em qualquer selva do mundo. É muito raro você encontrar alguém que não esteja usando uma coisa industrializada. E isso já é um indício de viés. Se a pessoa entendeu suficientemente a outra cultura para fazer um escambo, ela está sendo influenciada. Para fazer uma troca, ela foi influenciada. E isso é um problema para explicar e para entender entre nós. Imagina alguém de fora. Imagina alguém que não tem essa separação. Vamos pensar que nada obriga outros povos de outros planetas a entender o princípio de vida como algo separado da matéria. Isso é só um viés, é um ponto de vista que ficou predominante. Nem é o que funciona melhor. Ele é uma justificativa para um problema de princípio cognitivo que na época não era entendido assim. Hoje a gente teria uma solução muito melhor, mas já estamos presos num paradigma, num modelo que está tão profundo nas referências que nós temos dificuldade de pensar a espiritualidade de outra maneira. E esse, para mim, é o cerne da questão do preconceito científico com espiritualidade. Tentar ver como algo separado, que é passível, se não é passível de uma análise objetiva em laboratório, então não existe. Isso é um problema para mim. E a base está lá na construção cultural, na minha opinião, e nós precisamos ser proativos em identificar esse problema e tentar oferecer alternativas a partir de questionamento. Daí, minha postura cética, até com as experiências espirituais, para poder questionar a mim mesmo. Então, eu não sei quanto que a explicação espiritual é válida quando ela é separatista, ela é segmentadora da realidade. Ela só está tentando se enquadrar num modelo analítico quando ela faz isso. Por que eu não posso considerar que a espiritualidade é indivisível da matéria? Que o princípio espiritual não é algo inseparado, que a vida está em tudo. Tudo que é sólido, tudo que é matéria tem vida. E é essa vida que exala o que nós chamamos de espiritualidade, mas simplesmente como uma outra manifestação de realidade que nós não temos exatamente meios para fazer análise técnica, porque talvez seja inseparável, indivisível, e não passível de análise pelo método separatista, quebrador de coisas. Então, é curioso porque esse método de dividir para entender, ela tem limites. Ela tem limites. A gente vai indo cada vez mais fundo. Qual que é o limite? Que quanto mais fundo você quebra, mais fundo você percebe que tem que quebrar. Porque se você procura divisão, você encontra divisão. Toda vez que você procura a menor partícula, você encontra um potencial de ter partícula menor. Você encontrou, não, agora é uma ondulação, nós estamos lidando aqui com cordas, com segmentos de vibração não material na realidade, mas o pessoal já está conseguindo segmentar isso também. Já não é a menor coisa. No modelo dos quarks, a menor partícula, não sei o que, também já estão falando que você tem componentes do quark. Quer dizer, você sempre vai achar componente, por quê? Porque você está procurando divisão. Então, como é que nós podemos atribuir divisão a algo que nós não conhecemos? Fácil, é só olhar pela nossa lente divisora. E aí, nós tentamos falar sobre espiritualidade para seres que não são da Terra, do viés de alguém da Terra. Se eu for usar como referência o livro, e não só o livro, mas as apresentações de Charlie Verônica, né? Não só no Semeadores de Vida, mas do Eles Estão Entre Nós, do Extraterrestre da Galileia e de outros tantos papos e apresentações. Havia uma postura curiosa de falar que o mundo espiritual não é isso que a gente vê
da espiritualidade humana. Isso não existe. Na época, isso foi muito chocante para mim. Quando uma pessoa que eu respeito pela lucidez tal, fala uma coisa dessa, mas eu vejo pela clarividência, eu sinto, eu saio do corpo e testemunho as coisas. Demorou anos para eu entender o que é viés de interpretação, que nós construímos a realidade percebida em nós mesmos. Eu tive que entender a teoria da representação, eu tive que entender sistemas cognitivos sem representação, que é a realidade não mediada. Eu tive que estudar isso. Eu estou há décadas, literalmente, depois dessa exposição, estudando e chegando por outro caminho, que não uma comunicação de um extraterrestre passando uma informação, mas pelo caminho da pesquisa, chegando numa inferência parecida. E chocado de ter que concordar com uma coisa que eu achei que era um absurdo na época. E faz anos que eu venho defendendo esse viés, esse viés mais amplo de que nós não temos a resposta e que nós temos que ter a mente aberta, porque o que nós achamos que é espiritual pode não ser nada daquilo que a gente estuda em espiritualidade. Pode ser um desdobramento da matéria, e a matéria em si um desdobramento desse outro algo que nós chamamos de espiritual, mas que não é o que a gente pensa. E talvez a gente tenha só o ponto de vista de que tem do outro lado da porta olhando pelo buraco da fechadura, sem conseguir saber o que tem no ambiente fora daquela visão focal do buraco da fechadura, que não é só um buraquinho numa superfície, ele é um buraco num volume. Então ele, por mais que você chegue perto, você tem só um leque visível, porque você tem espessuras, tem volume, e isso limita o seu viés. E nós temos um volume de realidade, nós temos a limitação de espaço-tempo para lidar, e nós temos o ponto de vista nosso, individual, de seres que fazem uma varredura esférica a partir de um sistema sensorial pivotante, que é a cabeça em torno girando em torno do eixo do pescoço. Nós criamos uma bolha à nossa volta. E nós temos que tomar cuidado para não ficarmos presos numa bolha da própria realidade, interpretada a partir de preceitos que são cultura herdada por imitação e não por julgamento e escolha. Você não escolheu e não julgou os valores mais básicos que te definem. Aquilo que você fala que são seus princípios te foram apresentados, engolidos e deglutidos sem mastigar. Você se torna um espelho da sociedade que te forma. E aí você continua refletindo a mesma coisa que todos refletiram antes. Né? E aí vou ecoar aqui a letra cantada por Elis, tão, com tanta beleza, vou falar. E dói perceber, que apesar de tudo que fizemos, somos os mesmos. E ainda vivemos, fazemos e agimos como os nossos pais. Ou seja, nós estamos reproduzindo as gerações anteriores pela herança cultural. E se nós não fizermos uma parada crítica e uma observação do processo, tentando ver não só por análise, mas por integração, por síntese, a gente não, e tenta muitas vezes não analisar, mas sentir de maneira mais direta, e analisar, mas analisar sem descartar o objeto. O problema é esse: quando a gente analisa, a gente quebra o corpo inteiro. Analisar requer a destruição do objeto analisado. Você nunca mais vai ver o objeto analisado da mesma forma depois da análise. Só que a análise ela é limitada pelo repertório de quem faz a análise, pelo aparato analítico. Tudo que você não consegue medir e sentir não existe na análise. Tudo que você decompõe, mas não tem referência, é perdido no registro da análise. E na hora de fazer a síntese, o que você obtém é sempre menor, é sempre menos, é sempre mais pobre do que o original, mas se torna, pela síntese, o real da coisa na cultura. Isso, em termos da relação do que se experimenta para aquilo que se explica, é uma desgraça para a gente. Por quê? Nós perdemos a graça das coisas. As coisas perdem a beleza, perdem a profundidade. E aí o termo desgraça de maneira técnica, não de maneira religiosa,
não de maneira preconceituosa. As coisas perdem o brilho, perdem a vida. Por quê? Porque nós não podemos explicar a vida. Então, toda análise subtrai o analisado de vida. Quando a gente fala de espiritualidade, vai analisar a coisa, acabou. Isso daí é praticamente uma contradição. Se a gente não consegue entender a vida, a gente não consegue... A gente sabe que a vida existe, é que nem... a gente sabe o que é magnetismo, sabe usar o magnetismo. Mas a gente não sabe exatamente como ele é formado, por que ele existe. Todo eletromagnetismo está aí. Olha, a gente sabe o que é gravidade, mas a gente não consegue nem controlar a gravidade. A gente sabe que ela está aí, mas a gente não sabe bem o que ela é. Né? A gente sente o tempo, mas a gente não sabe muito bem. Olha, tem oscilações de matéria. Não, peraí, o tempo em essência, a gente sabe o que é? Não. Mas essas perguntas ficaram para trás, isso daí é coisa da filosofia. Não. Isso se tornou um assunto proibido porque isso realça a nossa ignorância. Tentar entender o que as coisas são sempre cai num buraco que não tem resposta. Porque nós temos um gap, um vão de cognição e entendimento que o nosso modelo atual não preenche. E a resposta não está em acreditar numa autoridade superior que dá tudo pronto. Pelo contrário, está em rechaçar isso. Mas a gente precisa continuar perguntando para isso funcionar. E o problema de você falar, não, isso é questão para... isso daí tá ultrapassado, ninguém mais pergunta isso. Você tem que se perguntar, por que nos pergunta isso? Simplesmente porque isso realça a nossa incompetência. Então isso não é mais moda, porque saiu de moda sofrer com uma pergunta que não tem resposta. Ou ela tem resposta e a gente só não procurou suficientemente. Ou a gente não procurou do jeito adequado. Porque a gente vem procurando essa resposta desde antes do Platão. Mas depois do Platão, o modo platônico tenta resolver tudo de uma maneira diferente, e foi depois disso que as pessoas desistiram de procurar. Será que nós temos que tentar assumir um ponto de vista anterior antes da separação das coisas? Essa é a minha provocação para quem está assistindo e para vocês. Por favor, critiquem. Eu acho interessante. Eu digo, Fukuda, por favor, finalize. Esse ponto de vista de unir as coisas junto, o fenômeno UFO com o espiritual que a gente está tratando, que a gente trata aqui no Cefli, apesar de não ser o que a gente encontra por aí, de repente é aquela pitadinha que está faltando justamente nessa história toda para unir e tornar as coisas interessantes e tornar a coisa mais universal, por assim dizer, né, com todas as aspas aqui. Estava vendo um pouco antes da gente começar a nossa live aqui do Cefli, né, que deu origem a este papo de laboratório. Então, só lembrando que isso aqui foi gravado, está sendo gravado no dia 7, neste jubiloso dia 7 de novembro. Né, eu estava vendo um pouco antes uma live que o Ricardo Gonçalves, para quem não conhece, uma pessoa muito respeitada nessa área, né, tido como um contatado, ele estava fazendo uma live no Facebook e ele estava falando, o final da live dele, ele chamou justamente a atenção para esse ponto. Né, ele estava falando, legal, o fenômeno está aí, luzes estão aí, contatos físicos estão aí, mas o que isso muda na gente? Né, então ele estava trazendo esse lado que a gente pode chamar dessa dimensão, desse eixo espiritual unindo a esse fenômeno OVNI, ufológico e etc e tal. E de repente, pensando aqui na resposta que a Márcia estava dando, até lá no Fala Aí, trazendo a lembrança a primeira diretriz de Star Trek, que lá o gatilho para que a federação faça contato com uma raça é a tecnologia, né? A raça chegar à capacidade de warp. De repente, há uma primeira diretriz aí dessas pessoas, desses extraterrestres, mas não é no lado tecnológico que eles estão olhando, mas em algum outro lado ligado a esses valores ou a essas noções que a gente tratou por aqui. Né? Quem sabe a hora que a gente chegar num ponto de clique assim, não tecnológico, mas
de outros valores ou conscientizações, eles não apareçam aqui na sala e venham comer pizza com a gente, que, aliás, é o que a gente já está precisando agora, não é? Alguém tem mais alguma ideia, proposição, sugestão, xingamento a fazer? Eu sugiro falar boa noite. Muito bem. Então, agradecemos a presença, a audiência de todos. Então, se você só está vendo esse vídeo, você perdeu outras partes, corre lá no canal de volta, que esse papo de laboratório, ele é fracionado ao longo da semana. E esperamos, então, vocês no próximo sábado, dia 14. Dia 14? Dia 14, isso, 7 mais 7 dá 14 geralmente. Então, no dia 14, onde nós continuaremos, o Cabral continuará provocando e cutucando todo mundo com temas correlatos. Até mais, boa noite, bom dia, boa tarde, nos vemos por aí.